e por isso nós estamos alegres, amém? Irmãos, Deus está aqui, e o Espírito de Deus habita no meio dos cânticos, dos louvores, e é tão bom a gente sentir a misericórdia do Senhor, amém? Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é um único, porque é perfeito, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder do sangue, o sangue de Jesus, amém? Vamos lá, podemos ler? Vamos lá então, Hebreus capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da preposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso entender o Espírito Santo que ainda a caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões
que havia deixado do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado em sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor Deus ordenou para que se construísse o tabernáculo, Êxodo capítulo 24, versículo 9, Êxodo 24, 9, diz assim: para entender melhor aqui, o versículo 7, 24, 7. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia uma obra de pedra e safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Aqui, quando o Senhor Deus faz um concerto através de Moisés, este concerto, esta aliança foi feita com sangue. Moisés leu a palavra do Senhor, ele falou aquilo que o Senhor tinha estabelecido, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tinha mostrado e tinha revelado. E ele pega aquele sangue e ele começa a salpicar sobre o povo, e as pessoas receberam as marcas daquele sangue, e aquele sangue era o cumprimento da palavra do Senhor. Também o Senhor ordenou que ele fizesse o tabernáculo, e o tabernáculo era ali a manifestação da glória de Deus. Quando o povo saiu de Israel, o Senhor ordenou que se construísse o tabernáculo. E o tabernáculo, ele tinha o pátio, onde tinha o altar de sacrifício, onde tinha a pia ou lavatório, onde se lavava, os sacerdotes passavam pelo sacrifício, lavavam-se,
e depois entravam dentro do santuário, dentro do tabernáculo. E quando eles entravam dentro do tabernáculo, ali tinha o candelabro, ou a menorá. Ali tinha a mesa dos pães asmos, os pães da preposição, e também existia o altar do incenso, onde o sumo sacerdote queimava aquele incenso. E depois existia um véu, um segundo véu que dizia, porque havia cortina para entrar no tabernáculo, e depois um véu, uma segunda cortina que separava o santuário do lugar chamado Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde ali estava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha a vara de Arão, que floresceu. Ali tinha um pote de maná, e ali também tinha as tábuas dos 10 mandamentos. O que eu quero dizer é que não se poderia entrar dentro daquele santuário se não houvesse o sacrifício. Tudo que se fazia era por meio de sacrifício. Tudo que se fazia era por meio de sangue, porque sem derramamento de sangue não existe remissão. Até as peças, os utensílios, todos eles eram também se consagrava, se ungia com o sangue. O sangue fazia parte, e havia uma unção extraordinária naquele sangue. Havia uma unção extraordinária. Quando as pessoas traziam uma novilha, ou trazia-se uma ovelha, ou trazia-se um cordeiro, ou trazia-se uma rola, um pombo, para que fosse sacrificado. Quando o sangue daquele animal era derramado no altar, havia aceitação. Aquele sangue tinha poder para limpar, aquele sangue tinha poder para purificar. Não era um sacrifício perfeito, mas era um sacrifício eficaz. Por quê? Porque o Senhor é quem estabeleceu isso. A gente tem que entender uma coisa, que um sacrifício que tem valor não é aquele que nós decidimos oferecer, mas o sacrifício é aquilo que o Senhor Deus estabelece. E quem estabeleceu o sacrifício foi o próprio Deus. E aquilo era apenas uma alegoria. Aquele tabernáculo era uma alegoria. Havia uma unção extraordinária, porque as pessoas viam a coluna de fogo que descia sobre o tabernáculo. O Senhor dizia: eu descerei no tabernáculo. E o tabernáculo era um lugar marcado pela glória de Deus, pela manifestação de Deus, pela presença de Deus. A presença do Senhor estava naquele lugar, a glória do Senhor descia naquele lugar. E a palavra diz que o sumo sacerdote, ele atravessava o véu, e ele apresentava diante da arca, diante do propiciatório, ele apresentava aquele sangue, e aquele sangue tinha que ser aspergido 7 vezes, ele tinha que assinalar 7 vezes, diz a palavra de Deus. Assim o sumo sacerdote tinha que fazer. E quando ele fazia aquela sinalização, aquela unção, aquela tocava no sangue, ele faria aquilo que o Senhor tinha estabelecido, tinha ordenado. Então ali ele invocava o nome do Senhor, ele invocava a presença do Senhor, ele invocava a glória do Senhor. E a Bíblia diz que a glória do Senhor se manifestava, a presença do Senhor descia e manifestava naquele lugar. E o Senhor aceitava aquela oferta, aceitava aquele sacrifício de sangue.
E aquele não era um sangue comum, um sangue qualquer, mas era um sangue que era oferecido sobre o propiciatório, que era aceito por Deus, e aquele sangue fazia a remissão dos pecados dos filhos de Israel. E o Senhor recebia e aceitava aquela oferta, e ali a presença do Senhor manifestava naquele lugar. E depois o sumo sacerdote saía, e o povo estava todo aguardando, o povo de Israel ficava aguardando, e quando ele saía, ele levantava a mão direita, e ele abençoava o povo, ele invocava o nome do Senhor, e clamava, e abençoava o povo, e o povo era abençoado. Além de ter os seus pecados apagados e remidos, eles eram grandemente abençoados pelo Senhor. A bênção virá sobre ti, e a bênção do Senhor te alcançará. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não te atemorize, porque a minha presença está contigo. Por onde aquele povo ia, a nuvem da presença do Senhor estava sobre eles. A glória do Senhor repousava sobre aquele povo. Era mais do que uma nuvem que trazia sombra e refrigério. Era mais do que uma nuvem que à noite ela incendiava, e aquele fogo aquecia aquelas pessoas. Era mais do que isso. Aquilo era a presença do Senhor, era a glória do Senhor. Deus falava com o povo, Deus dirigia, guiava o povo. A unção e a presença do Senhor estava sobre eles. Mas tudo isso seria impossível que houvesse qualquer tipo de redenção se não fosse pelo sangue, se não fosse pelo derramamento do sangue. Agora, curioso, o Senhor recebeu e o Senhor aceitou, embora não fosse um tabernáculo permanente, não fosse um tabernáculo eterno, não fosse um tabernáculo que permaneceria. Por quê? Porque ele era um tabernáculo construído por mãos de homens. Mas havia uma aliança, e se a aliança do Velho Testamento era uma aliança eficaz, era uma aliança que tinha efeito, mas o próprio Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Por quê? Quando eles entraram em Canaã, eles construíram um templo. Salomão construiu o templo. Não tinha mais tabernáculo, mas tinha o templo. Ali se faziam os sacrifícios, ali se faziam as ofertas de derramamento de sangue, de expiação de pecado. Mas quando veio Cristo, diz a palavra, quando Jesus veio e trouxe ele como sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, o templo, o santuário de Deus, a manifestação viva e poderosa de Deus. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Por quê? Porque o eficaz, a Bíblia diz, no Antigo Testamento era eficaz, mas tinha que fazer novamente. Por que tinha que fazer novamente? Porque não era perfeito. Não era perfeito. Por quê? Porque aquele sangue tinha poder para anular o pecado do homem. Aquele sangue tinha poder para apagar o pecado do homem, para purificar as suas transgressões. Então, necessário se era fazer uma nova oferta de sacrifício, uma nova oferta. Por quê? Porque, olha, eu pequei, então eu trouxe agora essa oferta, colocar no altar para remissão do meu pecado. Mas daqui a pouco o que acontecia? Eu tinha pecado novamente e tinha trazido agora uma outra oferta. A oferta era nova, mas o pecado era velho, era o mesmo. E embora eu trazia muitas ofertas de expiação de pecado, mas continuava ainda com uma natureza de pecar.
uma natureza de pecar. E a palavra diz por que no Antigo Testamento havia este conserto que era eficaz, mas não era perfeito. E aqui diz, porque o Espírito Santo não tinha vindo sobre a vida do homem. Então entenda isso que aconteceu. Agora, nós não estamos falando mais da antiga aliança, que também era de sangue. Uma antiga aliança que foi eficaz, mas não perfeita. E tinha que se fazer novamente sacrifício de expiação. Mas quando o Senhor Jesus veio, não um templo, não um tabernáculo, não um santuário construído por mão de homem. Não havia um templo, um sacrifício, um tabernáculo. Jesus não era um tabernáculo, não era um templo, um santuário, que dentro dele havia um véu que separava o coração dele do coração de Deus. Esse templo era perfeito, não edificado por mãos de homens, mas estabelecido por mão de Deus. Por quê? Porque não houve semente de homem. Porque a palavra dizia, o profeta dizia: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E foi o que o anjo disse: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e será gerado no teu ventre um varão, que será o Salvador da humanidade. Senhor, eu nunca conheci varão nenhum, como eu posso estar agora esperando um menino? É porque o Espírito Santo, se cumpriu a palavra do Senhor, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino. O seu nome será Emanuel, Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele regerá as nações com uma vara. Ele será um rei eterno. Dentro da arca tinha a vara de Arão, e hoje ele terá a vara que regerá as nações como rei das nações. Dentro tinha um pote com o maná, e ele é o pão vivo que desceu dos céus. E dentro da arca da aliança tinha os 10 mandamentos, mas ele é o verbo que estava com Deus e se fez carne e habitou entre os homens. Ele é o verbo, ele é a palavra. Então a arca que representava a presença do Senhor, agora tinha o Filho de Deus, que nos últimos dias o Senhor se falou e se revelou e se manifestou aos homens através do seu Filho. E as pessoas que ouviram Jesus, ouviam a Deus. Quem recebiam Jesus, recebiam a Deus. Quem temia a Jesus, temia a Deus, porque ele foi um enviado de Deus. Ele veio, ele disse: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma grande diferença: o ladrão veio para matar, e quando se mata derrama sangue, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância, mas também pelo derramamento de sangue, mas não o seu, o meu. E ele deu a sua vida, e ele morreu, mas ele ressuscitou. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, ele é o sacrifício perfeito, é o tabernáculo santo perfeito, não feito por mãos de homens, não profanado, não existe nele pecado, nem iniquidade, nada que pudesse detê-lo nos laços da morte. A morte, ela tem poder sobre o pecado, mas como Jesus não tinha pecado nenhum, a morte não o pôde detê-lo, e ele assim ressuscitou, e ele levantou dentre os mortos, e se levantou, e subiu, e foi recebido na glória de Deus,
coroado com coroa de vitória, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um nome que está acima de todo o nome, e em cima dos céus, e em cima da terra, e embaixo da terra. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobra, e toda língua declara e confessa que Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, aquele que venceu a morte, o inferno, e vive para sempre. A segunda aliança que Deus fez com o homem é muito maior. O testamento é muito maior. O Velho Testamento, ele tinha sangue, mas não era o sangue do testamentário. Não era o sangue do testamentário. Sacrifício, expiação, perdão, redenção, mas por um sacrifício do bode, da ovelha, da novilha, do rolo e da pomba. Mas a Bíblia diz, quando ele veio para fazer uma nova aliança. Quando Jesus tomou o cálice, disse: este é o cálice do novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Quando o Senhor Jesus tomou aquele cálice e anunciou: este é o meu sangue que é derramado por vós. Jesus apontou para o templo e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E se cumpriu o que Jesus disse, o templo foi derrubado. Hoje não existe mais templo, a não ser um muro chamado Muro das Lamentações. Desde então não houve mais sacrifícios. Por quê? Porque o sacrifício só pode ser feito no templo. Sacrifício só pode ser feito no templo. Mesmo quem mora em Jerusalém, mesmo os judeus que moram em Jerusalém, o lugar mais próximo do templo que eles podem chegar hoje é o Muro das Lamentações. Eles oram, eles estremecem diante do muro, eles choram e eles se lamentam, e eles choram e oram ao Senhor e clamam ao Senhor. Um dia aqui foi lugar de sacrifício, um dia aqui teve um altar, um dia aqui teve derramamento de sangue, mas desde que o sangue perfeito por quê? Porque a Bíblia diz: foi derramado uma única vez para nunca mais ser derramado novamente. Por quê? Porque o sacrifício da morte do Senhor Jesus, agora Ele é o testamentário, o Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo, porque retrata o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E quando a Bíblia diz que quando um testamento ele tem força, e ele tem valor, e ele é importante, e ele não pode ser questionado quando morre o testamentário. E aqui o testamentário, quem foi o testador que fez o testamento foi o Senhor Jesus. E quando ele morreu, a vontade dele tem que ser preservada. A vontade dele tem que ser preservada. Isso aconteceu de verdade, o que eu vou contar. Havia uma cidade, havia um médico dedicado. Eu ouvi esse testemunho. E esse médico, se as pessoas tinham dinheiro, ele atendia bem. E se a pessoa chegava lá e dizia: estou sofrendo, mas eu não tenho dinheiro para te pagar hoje, por favor me ajude, e depois eu vou arrumar o dinheiro, eu vou trabalhar e eu vou te pagar. E alguns conseguiram pagar o médico, e alguns não conseguiram. Eram pessoas pobres, carentes, não conseguiram pagá-lo. E um dia ele visitou todas as pessoas, que ele tinha um caderno que ele marcava as consultas, as pessoas que deviam, o dia e o valor da consulta que as pessoas deviam. E um dia ele visitou todos esses pacientes, e ele entrou na casa, e as pessoas: oh, doutor, eu sei que o senhor veio fazer, o senhor veio me cobrar, mas eu até hoje ainda não arrumei o dinheiro para te pagar, mas olha, o senhor fica descansado, que o dia que eu
receber, eu vou te pagar. Eu não sei quantos anos vai demorar, mas eu vou pagar o senhor não vai perder não. E ele disse: eu não vim aqui para te cobrar, eu vim aqui justamente para ouvir essa confissão de você. Você não tem como me pagar? No momento eu não tenho, um dia eu vou te pagar. E ele via a sinceridade da pessoa, então ele fazia um X e descrevia: dívida perdoada, eu perdoei a sua dívida, não me deve mais. Outra família, mesma coisa, outra família, mesma coisa. Ele foi riscando e foi escrevendo, e ele perdoou a dívida de todas aquelas pessoas. Aí passou um tempo, o médico morreu. O médico morreu, e a esposa do médico, a viúva, pegou aquele caderno e falou assim: ele perdoou, mas eu não perdoo não, eu quero o dinheiro. E ela foi lá, e ela disse assim: olha, eu quero que você me pague. Não, mas o seu marido me perdoou. Você falou que eu não precisava pagar mais. Falou: não, ele falou, mas ele morreu. Agora quem tem o caderno sou eu, e quem quer receber sou eu. E nisso levantou o juiz da cidade, e o juiz chamou ela, pediu o caderno e disse assim: olha, essa letra do seu marido. Ela disse: e aqui está dizendo: eu perdoei a sua dívida, está perdoado. Tem um X dele, ele não só falou, mas escreveu. Sabe o que significa isso? Significa que essa foi a vontade dele. Hoje ele está morto, agora é que vale mais. Vale mais morto do que vivo, porque essa foi a vontade dele e ele está morto. E quando alguém morre, a vontade dele prevalece. Nenhum tribunal, nenhum fórum, nenhum juiz vai dar ganho para você. Essas pessoas foram perdoadas. Por quê? Porque essa foi a vontade dele, e ele morreu. E a vontade de alguém que morre não pode ser anulada jamais. Eu quero dizer para você, para o inferno inteiro ouvir e estremecer, Jesus disse: Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele declarou e disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Este é o meu sangue que é derramado pelos vossos pecados. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Sabe, ele morreu, e o testamento dele agora tem mais valor do que nunca. Hoje, o testamento de Jesus tem a morte e tem o sangue do testador. O testamento dele tem poder. E hoje não é um testamento apenas eficaz, um sacrifício eficaz, mas é um sacrifício perfeito. Sabe por que eu vou dizer isso? Porque o sacrifício do animal, o sangue de um animal tinha poder para você saía, ele espirrava aquele sangue e você saía perdoado dos seus pecados. E hoje, quando nós recebemos o sangue de Jesus, nós somos mais do que perdoados. Nós somos mais do que perdoados. Sabe o que acontece? Nós nascemos de novo. Morre a nossa natureza de pecar. Significa que alguém que é lavado no sangue de Jesus, significa ele foi perdoado para servir o Senhor através do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. Por isso que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, Ele vive em mim. O sangue, nós somos comprados por bom preço, disse o apóstolo Paulo. Não foi preço de prata, não foi preço de ouro, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós fomos lavados no sangue do Cordeiro,
para nenhuma condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa? Quando o sangue de Jesus toca numa pessoa, a natureza de pecar morre. A velha natureza do homem caído, do homem sem Cristo, sabe o que acontece? A Bíblia diz assim, que quando ele morreu, o véu se rasgou. Mas que véu é esse? O véu do templo. Mas daí Paulo fala, não sabeis que vós sois o templo, onde o Espírito de Deus habita? Sabe por que o Espírito de Deus habita em mim, habita em você e habita em cada um de nós? Porque nós somos um templo. Mas antigamente nós éramos um templo? Éramos um templo que tinha um véu que separava o nosso coração do coração de Deus. Mas quando este véu foi rasgado, então o nosso coração torna-se segundo o coração de Deus. Nós temos desejo, sabe do quê? De amar a Deus, desejo de servir, desejo de adorar, desejo de buscar ao Senhor, desejo de clamar, desejo. Aquele que roubava agora não tem desejo de roubar, o que matava não tem desejo de matar, aquele que pecava não tem mais o desejo, porque morreu a natureza. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: você nasce de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele disse: eu não estou falando nascer da carne, do sangue, mas eu estou falando nascer da água e do Espírito. É quando nós nascemos do sangue, mas do sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Nós nascemos da morte, ou seja, morremos com Cristo, e na morte dele nós ressuscitamos, porque ele ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com ele. O que eu quero dizer é que o sacrifício, e aqui diz assim, olha só o versículo que diz aqui, o versículo 8, capítulo 9, versículo 8, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Viu? Enquanto havia o primeiro tabernáculo, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário, não estava ali o Espírito Santo, mas agora nós recebemos. Atos capítulo 2 fala sobre a descida do Espírito Santo, todos reunidos no mesmo lugar, e sobreveio sobre eles um som veemente, um vento muito forte, aquele som, aquele barulho. E quando começou aquele vento a trazer línguas de fogo, labaredas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Esse é o desejo do Senhor. Nós não podemos receber o Espírito Santo se não formos lavados no sangue do Cordeiro. Se nós não nos tornarmos santuário, comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós não podemos nos tornar templo. O primeiro santuário não era permanente, mas o segundo somos nós. Eu vou encerrar com isto. Quando você recebe o sangue de Jesus, quando você é lavado no sangue do Cordeiro, o seu nome está registrado no livro da vida. E de repente o que acontece com nós? O nosso coração para de bater, a gente morre, e nós somos sepultados. O que diz a palavra? Quando Jesus descer nas nuvens, quando Ele voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja,
O apóstolo Paulo fala: de maneira nenhuma nós procederemos àqueles que dormem. Primeiramente, o sepulcro deles se abrirão, e eles ressurgirão e subirão para encontrar o Senhor. E depois, os que estiverem vivos terão os seus corpos transformados de corruptível para incorruptível e subirão para encontrar o Senhor nos ares. Significa o quê? Que nós somos o templo. Nós somos este templo, o segundo templo, ou seja, nós pertencemos ao segundo testamento, ao novo testamento, ao testamento eterno. Por quê? Porque quando Jesus descer, Ele não vai levar o tabernáculo, Ele não vai levar o templo que foi, Ele não vai levar o muro das lamentações, mas vai levar você, vai levar eu e vai levar todos aqueles que estão esperando nele, aqueles que lavaram e embranqueceram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E por isso eu digo que o sangue de Jesus tem poder para lavar, poder para salvar, poder para perdoar os nossos pecados, e mais do que isso, poder para mortificar a nossa natureza de pecado, para que nós possamos produzir fruto do Espírito Santo, porque bondade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade, são o fruto do Espírito que a gente produz. E como que eu posso produzir isso? É quando a minha natureza velha, o velho homem morreu, acabou, e agora Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, se Jesus lavou você e remiu você dos seus pecados e morreu a natureza de pecar, por isso que Paulo disse: aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que mentia não vai mentir mais, aquele que prostituía não vai prostituir mais, aquele que adulterava não vai adulterar mais, aquele que matava não vai matar mais, aquele que mentia não vai mentir mais. Sabe por quê? Porque agora ele é a expressão viva da glória e do poder de Deus. Agora ele vive para servir, ele vive para adorar o Senhor, ele vive para declarar. Olha aqui o que diz aqui o versículo 14, ele diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Sabe o que diz aqui? Ele está dizendo assim, que o sangue purificará a vossa consciência das obras mortas, purificará a vossa consciência. Por isso que a Bíblia diz: transformai-vos já pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque aquelas velhas obras que a gente ficava pensando, olha que coisa interessante, o povo saiu do Egito, o povo de Israel, os filhos de Israel saíram do Egito, chega no meio do deserto, em vez deles pensarem na terra, na promessa, no livramento, na redenção, que o Senhor enviou 10 pragas e libertou aquele povo, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor derrotou o exército de Faraó, o Senhor fez maravilhas, nós vimos a presença do Senhor, a glória do Senhor, o poder de Deus, tivemos experiências incríveis com o Senhor. Em vez de pensarmos naquilo que o Senhor preparou e estabeleceu, eles começaram a pensar, sabe no quê? Lá no Egito. Lá no Egito tinha um melão, que olha, a doçura daquele melão, dá até vontade de voltar lá comer aquele melão. E a carne, estou até sentindo o gostinho. E os temperos,
Vamos voltar para lá? Eles estavam pensando no que eles deixaram. E o apóstolo Paulo fala assim: deixando as coisas que para trás ficaram, sigo em frente, na direção do alvo que o Senhor Jesus estabeleceu para mim. Quando nós somos tocados pelo sangue de Jesus, irmãos, nós esquecemos o mundo, esquecemos a morte, esquecemos o pecado, mas a nossa mente está pensando nas coisas do alto. Estamos louvando ao Senhor, ó formosa Jerusalém, aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. Ele diz: as ruas de ouro e de cristal. Ah, que cidade maravilhosa! Ah, você está falando do Rio de Janeiro, cidade... Que não! Eu estou falando da Jerusalém celestial, ruas de ouro e de cristal. Eu estou falando de uma cidade que a luz dela é a glória de Deus, e lá não existe noite nem trevas, porque só resplandece a glória do Senhor. Ah, que lugar é esse, que Ele limpará dos nossos olhos as nossas lágrimas. Lá não vai haver morte, lá não vai haver dor, lá não vai haver tristeza, lá não vai haver medo, lá não vai haver nenhum sentimento desse que nós estamos vivendo aqui. Por quê? Porque lá nós vamos ver o Senhor face a face, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo disse assim: um dia eu o verei face a face e saberei como Ele é. Ele dizia: eu estou esperando aquele dia que eu vou ver o Senhor Deus face a face. Eu vou contemplar a face do meu Deus, eu vou prostrar e eu vou adorar. Ah, que dia! Ah, combater o bom combate, para que eu possa acabar a minha carreira sem perder a minha fé. Esperança viva no Salvador, esperança viva no Redentor, esperança viva naquele que tem a vida eterna, aquele que me comprou, que me lavou, que me amou quando eu era um pecador e me salvou dos meus pecados. Ah, Ele me encontrou sujo, mas Ele me amou, me aceitou, me recebeu e me levou para viver eternamente com Ele. Que maravilhoso! Oh, como Deus é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia dele dura para sempre. Vamos colocar de pé. Deixa que esse sangue carmesim, o sangue que foi derramado pelos nossos pecados, o sangue da cruz, venha nos limpar, venha nos salvar. Sangue carmesim. Feche os seus olhos agora. Por favor, curva a sua cabeça. Oh, Deus maravilhoso e poderoso. A tua palavra diz, Senhor, que um testamento tem força onde houve morte. Oh, Senhor, e nós estamos, Senhor, firmes nesta promessa, que quando o Senhor morreu, fez valer o seu testamento. E o seu testamento é esse: eu não vim julgar e nem condenar o homem, mas eu vim para salvá-lo, salvar o pecador do seu pecado, salvar o perdido, salvar o que estava caído, o que estava fraco, salvar e curar o enfermo, libertar o oprimido. Oh, meu Deus, que tão grande salvação o Senhor nos trouxe. Oh, poderoso Deus, magnífico é o teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, nós fomos comprados com o teu sangue, nós fomos libertos com o teu sangue. O teu sangue tem poder. Oh, Senhor, lava, limpa-nos no teu sangue, purifica-nos no teu sangue, Senhor. Oh, meu Deus, lava-nos, limpa-nos, purifica-nos, perdoa os nossos pecados, Senhor.
Oh meu Deus, o teu sangue é precioso, o teu sangue é poderoso, o teu sangue, Senhor, nos comprou, nos lavou. É o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, Senhor. É o sangue, Senhor, meu Deus, que foi oferecido no altar ao Senhor Deus. Oh meu Deus, o sangue no novo tabernáculo, no tabernáculo vivo e eficaz. Oh meu Deus, no tabernáculo santo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele se fez carne, Ele tabernaculou, diz a tua palavra. Oh meu Deus, e se fez carne e habitou entre nós. Oh Verbo de Deus, oh Santo, oh Poderoso, oh Santo, Santo é o nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos, Senhor, e derrama agora a tua unção, a tua graça, o teu poder, a tua virtude, o teu Espírito Santo. Oh meu Deus, esse sangue tem poder para limpar, esse sangue tem poder para restaurar, esse sangue tem poder para transformar. É o sangue que limpa, que liberta, que transforma. É através desse sangue que o Senhor recebe o pecador, recebe o cansado, recebe o caído, recebe o perdido. Oh Santo, Santo é o teu nome. Estende as tuas mãos agora, Senhor, e toca, Senhor. Oh meu Deus, e traz a bênção, a libertação, a unção, a virtude e o poder. Meu Deus, estenda as tuas mãos agora para aceitar e receber o teu povo, receber a oferta de louvor e de adoração. Ouve o clamor, ouve, Senhor, a oração do teu povo. Responde agora, Senhor, o clamor do aflito. Estende as tuas mãos e toca. Cura, Senhor, os doentes, liberta os oprimidos, sustenta, Senhor, os caídos. Senhor, transforma, liberta, oh, pelo poder do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, estende as tuas mãos agora, Senhor, e perdoa e purifica o teu povo, e dá vida, força e vigor para o teu povo e para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, do Deus eterno, do Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém.